Só para o povo de Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Vocês olhem para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: está tudo bem com você? Você está abençoado nessa noite? Glória a Deus. Vamos exaltando o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero agradecer a Deus nessa noite por nós estarmos aqui. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, nós estamos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Os irmãos podem ficar de pé, você sentem não? Fique à vontade, você está na casa do Pai. Eu queria fazer isso com vocês, né? Que negócio dá certo, rapaz? Dá certo. Está todo mundo com pressa de sentar, mas pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em primeiro lugar, amados, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede de nós estarmos aqui nessa noite. Uma grande honra poder ministrar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo também é uma grande tema que Deus colocou no meu coração nesta noite é: homens e mulheres controlados pelo Espírito. Homens e mulheres controlados pelo Espírito. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta assim para ela: quem controla a tua vida? Quem é que está te controlando? Quem está no controle? Quem está no centro das nossas vidas? Uma pergunta mais direta seria: quem é que manda dentro de você? Aleluia! Quem está na direção? Quem está no comando? E nesta noite, o objetivo do meu coração, a qual Deus colocou no meu coração, é que eu e você, juntos, venhamos entender que o avivamento espiritual na vida do homem e da mulher que serve a Deus depende totalmente e exclusivamente de um coração rendido e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos falar de avivamento, nós temos que entender que nós não temos em nós mesmos as condições necessárias, nós não reunimos em nós mesmos para fazer com que o avivamento aconteça. Porém, nós podemos tomar iniciativas, tomar decisões, escolher, tomar atitudes que possam provocar no coração de Deus o desejo de que Ele proceda o avivamento em nossas vidas. Amém? Amém. Vira para a pessoa que está do teu lado: você quer avivamento? Glória a Deus, aleluia. Homens e mulheres controlados pelo Espírito. Nós temos que nos perguntar: quem está controlando as nossas vidas? A palavra de Deus, amado, nos mostra
quando Paulo ele dá lá a grande relação das obras da carne, ele fala que dentro de cada um de nós existe uma guerra. E é isso que nós vamos ter nesta noite. Para nós começarmos nesta noite a palavra de Deus, eu quero ler com você em 1 Samuel capítulo 10, do verso 5 ao verso 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo de número 5 e versículo de número 7. Você pode permanecer assentado em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versos de número 5 e até o verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: depois chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, pois Deus é contigo. Glória a Deus. Primeira coisa, amados, que nós temos que nos perguntar: homens e mulheres controlados pelo Espírito, mas o que é estar controlado? O que é ser controlado? Ser controlado pelo Espírito é você estar com todas as suas vontades, todos os seus desejos, totalmente rendidos e sujeitos à vontade de Deus. Quando nós nos encontramos nessa situação, quando todos os nossos desejos, quando todos os propósitos do nosso coração, quando toda a intenção do nosso coração, ela está rendida ao Senhor, ela está entregue ao Senhor, então Deus, Ele pode estar diretamente no controle das nossas vidas. E é isso que nós temos que aprender: sermos controlados por Deus, sermos dirigidos pelo Senhor, deixarmos Deus conduzir as nossas vidas. Aí você vai me perguntar: mas pastor, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus sonhos. Eu quero dizer para você que quando você coloca Deus em seus sonhos, eles vão se realizar, porque Deus, Ele é um realizador de sonhos, não é um Deus que vai frustrar os teus sonhos. Glória a Deus. Nós podemos perguntar, às vezes, encontrar pessoas que abandonam a fé, dizendo que, colocando a culpa no Senhor, dizendo que os sonhos dela não foram realizados porque o Senhor não permitiu. Mas isso não é verdade. Os sonhos dessas pessoas não se realizaram porque elas não colocaram Deus em primeiro lugar. Elas não colocaram Deus nos seus sonhos, nos seus desejos. E estar, amados, controlado pelo Espírito de Deus não vai nos impedir de termos sucesso, não vai nos impedir de sermos vitoriosos, não vai nos impedir de fazermos conquista. Estar Deus no controle das nossas vidas, nós vamos ser impedidos sim de não fazer a vontade de Deus e não estar em conformidade com a palavra de Deus. Deus, Ele tem que estar no controle das nossas vidas. Então, ser controlado pelo Espírito de Deus é entregar a Ele a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em outras palavras, o salmista ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. O primeiro passo é você entregar a sua vida, é você entregar o seu caminho ao Senhor. O segundo passo é: confia nele. Os dois primeiros passos podemos, entre aspas, dizer que são nossos. Entregamos a vida
entregamos o caminho e confiamos. E o resto, pastor? E a minha casa, e o meu carro, e a minha faculdade, e o meu emprego, e a minha família? Quando você dá os 2 primeiros passos, quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu caminho, quando você entrega isso ao Senhor, você completamente ao Senhor, e o segundo passo, confia nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Tudo que vem depois é resto, e a palavra de Deus diz assim, que todo o resto o Senhor fará. Aleluia! Isso está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus diz em Mateus no capítulo 6, verso de número 33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, olha o que ele fala, ele não diz algumas coisas, ele diz todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia! Se você ainda tem alguma dúvida de entregar a sua vida, de entregar a direção da sua vida, de você deixar se permitir ser controlado pelo Espírito Santo, nesta noite, essa dúvida ela vai ter que ficar aqui no altar de Deus. Amém? Aleluia! Muito bem. Você sabe, amados, como uma pessoa ela começa, uma pessoa que está aprisionada por um vício, está na dependência de algum produto químico, de drogas, como uma pessoa ela começa a visualizar uma possibilidade de ser liberta. Uma pessoa que está aprisionada, totalmente dominada por algum tipo de vício, e mesmo nós que temos ainda algumas coisas em nós que precisamos abandonar. Se eu disser para você que eu ainda não tenho, que eu não tenho coisas na minha vida que eu preciso abandonar, eu estou mentindo. Nós ainda não chegamos à perfeição, mas a visão de Deus é que nós sejamos perfeitos. Mateus capítulo 5, verso de número 48, Jesus Cristo ele impõe um padrão de perfeição aos seus discípulos, e isso também nos inclui nesse dia em que nós estamos vivendo. Jesus ele disse para os seus discípulos: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E Deus ele deseja tanto esta perfeição, que nós encontramos Paulo na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, ele fala a respeito do ministério, e ele começa dizendo: olha, uns pôs Deus na igreja, pastores, doutores, evangelistas, mestres, tudo com um único objetivo: aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Que é aperfeiçoamento? É melhorar. Então eu acredito que eu e você, nós ainda temos muito que melhorar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: eu e você precisamos melhorar. Agora fala assim para ela: muito. Mulheres controlados pelo Espírito. Como então, pastor, eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar? Bom, como eu estava aqui dizendo, para uma pessoa, basicamente falando, eu não sou especialista no assunto, mas uma pessoa que tem a dependência química, ela só consegue se libertar quando ela reconhece que ela precisa de ajuda, que ela reconhece que sozinha ela não
consegue. Amados, para que o avivamento espiritual ele venha acontecer na minha vida e na sua vida, nós precisamos entender e reconhecer que nós precisamos melhorar e que muitas coisas que estão hoje, agora, nesse momento na minha vida, eu vou ter que abandonar. Um dos maiores pregadores de todo o tempo, homem formado em direito, abandonou o direito e foi pregar o evangelho, chamado Fine. Antes da conversão dele, ele estava indo aos cultos de oração. E ele sentava e observava os irmãos a orar. E um determinado dia, um irmão perguntou para ele: você quer receber uma oração? Ele falou: não. Aí o irmão falou assim: por quê? Ele falou: porque as orações de vocês não são respondidas. Ele falou: como? Ele falou: não são. Por quê? Porque todos os dias vocês estão orando pelas mesmas coisas. Fine, ele se tornou um dos maiores pregadores que já existiu neste mundo. Ele conta essa história num livro chamado Cheio do Espírito Santo. O fervor dele e a intensidade dele na pregação era tão grande que quando ele foi visitar uma fábrica, quando ele entrou dentro da fábrica e passava pela fábrica, todas as máquinas dentro da fábrica tiveram que ser paradas, porque a presença de Deus foi acompanhando aquele homem e os funcionários não conseguiam trabalhar, porque sentiam um pesado pecado em seu coração, e eles tiveram que procurar ele para que ele orasse por eles e eles aceitassem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Amados, eu e você temos que ser pessoas que vão impactar esta cidade, este bairro, não porque nós temos algum nome ou renome ou algum título, não, mas porque o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ela está cheia da presença de Deus e do Espírito. A palavra de Deus nos mostra no dia de Pentecostes, quando o fogo de Deus, quando a profecia de Joel se cumpriu na vida daqueles homens e na vida da igreja, a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E a pregação de Pedro fluiu grandemente, aonde 3.000 almas se renderam ao Senhor. Aleluia. Fine escreveu e diz assim: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve um declínio. Nós temos que reconhecer como igreja do Senhor que Deus ele tem muito mais para nos dar, que o poder de Deus ele é muito mais do que nós temos sentido. Pastor, nós temos sentido sim, não vou falar para você que não, mas o que eu quero dizer para você é que tem mais na fonte. Sabe, eu sinto, amados, eu acredito que você também sente, eu sinto muitas vezes sede. Estou no Salmo de número 42, quando o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, como a corça clama, como a corça, ela brama pelas correntes das águas.
que Jesus falou? Ele falou assim: eu sou a água viva. Quem tem sede, venha e beba. Jesus, ele falou assim: aquele que crê em mim, aquele que acredita em mim. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: você acredita em Jesus? Glória a Deus, aleluia. Você acredita em Jesus? Aleluia, Jesus. Mas não é acreditar em Jesus das historinhas, é acreditar no Jesus da Escritura, Jesus da palavra sagrada, Jesus, aquele que vive e reina para sempre. É esse Jesus que nós estamos falando. Jesus, ele disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu ventre. Aleluia. Nós temos que sentir a força deste rio. Nós temos que sentir a força do Espírito de Deus se movendo sobre as nossas vidas, amados, porque a palavra de Deus diz que ainda quando a terra não havia sido formada, nada estava pronto, nada. No livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos, diz assim que a terra era sem forma e vazia. Talvez eu e você nesta noite estejamos sem forma e vazios. Sim, não encontramos o caminho, não encontramos o rumo, estamos sem forma, estamos deformados, estamos sem o caminho e sem o rumo. Mas a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. Mas a palavra de Deus diz também que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Mesmo que você esteja vazio, mesmo que você esteja sem forma, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele pode mover a tua vida. Ser movido pelo Espírito. Mas para que nós sejamos movidos pelo Espírito, nós temos que reconhecer que nós podemos ser melhores. Eu não posso me esconder atrás do título de pastor. Eu não posso me esconder, amados, atrás da minha formação acadêmica. Não posso. O único lugar que eu posso me esconder, onde eu vou encontrar segurança, onde eu vou encontrar abrigo, é o que está lá no Salmo de número 91, no verso 1. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Neste eu posso me agarrar, ali eu posso me esconder, atrás do meu título, atrás da minha posição, não. Atrás do meu recurso financeiro, não. Ah, eu sou, não é. O único eu sou que aparece na Bíblia é o Senhor. Então nós temos que reconhecer que nós podemos ser melhores se Deus assim nos permitir. Homens e mulheres precisam ser controlados pelo Espírito de Deus. Precisam estar com as vidas rendidas ao Espírito de Deus. Aí você fala assim: pastor, mas como que nós vamos fazer isso? Como eu posso ver se eu estou ou não andando de acordo com a palavra de Deus? Ou como eu posso fazer? Amados, somos controlados por Deus quando deixamos o Espírito Santo assumir a direção das nossas vidas. Sabe o que eu e você temos que fazer? Eu fiquei me perguntando, quando o pastor me convidou para trazer a mensagem, eu fiquei indo trabalhar e eu ia falando com Deus e cheguei a pregar para mim mesmo muitas viagens. E eu chegava em casa e mostrava para minha esposa falava assim: quem que é esse pregador? Falei: eu. Pregou para quem? Para mim. E eu fiquei me perguntando, como eu posso examinar, sabe, a palavra de Deus? Glória a Deus. Ela nos manda examinar. Mas nós pensamos que esse exame, essa verificação,
ela deve acontecer só aqui nessa igreja local? Só no segundo domingo do mês. Por quê? Dia de ceia. Mas isso não é verdade. Nós temos que nos examinar a todos os momentos. Eu preciso me examinar, e olha, que muitas vezes eu me examinando, eu falei, eu errei, eu falhei. A palavra de Deus diz, examina-se o homem a si mesmo. Falando da ceia. Mas nós temos que nos examinar a todos os instantes. E eu fiquei pensando, Deus, como eu posso examinar para mim ver se eu estou... Como é que está a minha balança espiritual? Eu não sei, tem alguém aqui que mexe com eletrônica? Que entende de eletrônica? Ninguém? Que pensa? Só ia dar uma ideia para você, para a gente desenvolver um projeto. Nós íamos desenvolver um projeto chamado Espiritrônica. Sabe o que é isso? Nós íamos montar ali na porta da igreja um jogo de luzes vermelhas e verdes. Se a pessoa entrou, está verde, as luzes verdes ela vai acender. Se ela não está bem espiritualmente, ela vai fazer... Não tem, graças a Deus. Graças a Deus não se inventou ainda o espiritrômetro. Mas nós podemos examinar. Examina você mesmo. E Deus falou assim comigo, sabe o que você faz? Eu falei assim, o que eu faço? Faz. Vai lá em Gálatas. Em Gálatas? É porque lá em Gálatas. Falou, lá tem o fruto do Espírito e as obras da carne. Vem, qual balança você está? A primeira coisa que Deus falou assim, olha, vê se você não tem inimizade com ninguém. Mas inimizade, Deus, eu não sou inimigo de ninguém, Deus, nem para os meus devedores, nem para os meus credores, eu não sou inimigo de ninguém. Mas inimizade não é só quando você tem aquela inimizade declarada, mas aquela inimizade também que você não suporta a pessoa. É inimizade. Por irmão, você dá aquele irmão que você gosta. E cá, pastor Saulo, por favor, me ajuda aqui. Aleluia. Vem descer, né? Como é fácil. O irmão que você gosta, o cumprimento é assim, pá, seja com fogo, aleluia. Você fala em língua estranha. Mas para aquele irmão que você não vai com a cara dele é assim, paz. Vai ver só. Vou pensar. Paz. Vai cobrar direito, doutora. Inimizade é um fruto da carne. Um fruto da carne não, é uma obra da carne. Quem que vai fazer esse exame? Eu vou examinar você? Você. Você que tem que pegar lá Gálatas capítulo 5, coloca lá. Sabe, amados? Vou falar um pouquinho de administração. Existe uma ferramenta de gestão que nós utilizamos muito nas empresas. Uns chamam de FOFA e outros conhecem como análise SWOT. Nós falamos FOFA porque SWOT é mais difícil de falar porque é um termo em inglês. Mas o que se constitui isso? É uma ferramenta de gestão onde você coloca aqui, olha, seus pontos fortes da empresa, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Então fica assim, forte, F, O, oportunidade, F, fraqueza, A, ameaça. Nós precisamos fazer esta análise espiritual em nossa vida. E temos que colocar no nosso caderninho os pontos que são ameaçadores. São pontos fracos. Só que nós não vamos chamar de pontos fracos. Nós vamos chamar de pontos aonde Deus, Ele precisa agir. Aleluia. Mas ele entendeu, glória.
Verdade. Tem pontos na minha vida que somente Deus agindo. Glória a Deus. Somente Deus agindo. E tem ponto na vida de muitos de nós aqui, amados, que só Deus agindo para que a gente consiga se libertar. Então nós temos que analisar. O homem e a mulher devem ser controlados pelo Espírito de Deus. Pastor, o que tem a ver com o que você leu na palavra de Deus? Vamos lá. 1 Samuel capítulo de número 10, verso de número 6, nós lemos o seguinte: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Deus tremendo. Aleluia. Saul havia sido chamado para ser rei, e agora ele encontra com Samuel que tinha estado com ele, e ele lança essa palavra e fala assim: olha, o Espírito do Senhor vai tomar posse de você, vai assumir o controle da sua vida. Amado, você já viu quando você está lá na sua casa? Me desculpe as donas de casa, os maridos de casa, e a casa está assim meio que desordenada, meio que bagunçada, e chega o pastor Antônio Carlos, é aquela correria, né? Esconde aquilo, esconde a caneca, esconde a mamadeira, esconde a fralda, esconde não sei o quê, né? Tudo debaixo do tapete. Por quê? Porque nós queremos causar uma boa impressão, nós queremos causar uma impressão de que a nossa casa é arrumada. Agora, a palavra de Deus diz que nós somos casa de Deus e morada do Espírito. Eu tenho um desenho lá na minha casa que eu deveria ter trazido. É uma formiguinha, aquela do Esmiriguí, totalmente desordenada. E embaixo tem uma frase assim: Senhor, põe a minha vida em ordem. Deus, Ele quer nos visitar. E você sabe de uma coisa? Ele sabe que a nossa casa está desarrumada. Mas você sabe o que Ele quer? Simplesmente Ele está batendo na porta. Quando nós lemos este texto no livro de Apocalipse, nós pensamos e imaginamos que esta mensagem é para aquela pessoa que está lá fora, que não crê em Cristo. Mas se nós formos analisar hermeneuticamente, teologicamente, com todas as análises que for fazer, lá Jesus estava batendo na porta da igreja. A igreja estava tão desapercebida e tão desnorteada que eles começaram a dominar, tiraram Jesus do controle e ainda colocaram ele lá de fora. Mas ele falou assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia. Amados, ainda que a minha casa ela esteja desarrumada, ela esteja desordenada, quando Jesus ele entrar, ele vai ordenar a casa e vai colocar os pingos nos is, e ele vai fazer com que esta casa fique limpa, cheirosa para a sua habitação. Aleluia. Quando João Batista ele começou a pregoar a respeito da vinda de Jesus e do Espírito Santo, ele fala uma passagem muito interessante. Ele fala assim que o Espírito Santo ele tem na mão uma pá para limpar toda a areia. O
O que é? É aquela boca do fogão. Quem conhece fogão de lenha, né? Pelo menos eu conheço dessa maneira, que você colocava a lenha, vai queimando o fogo ali, vai queimar, deixa o fogo te queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar. Aí aquele fogo vai queimando e aquele vai fazendo aquela cinza, e depois você já coloca a lenha e o fogo não pega mais. Por quê? Porque a cinza, ela começa a neutralizar o poder do fogo. Aí deu uma ferramenta. Estou até imaginando nesta noite o Espírito Santo com a sua ferramenta na mão, com uma pá, cavocando os nossos corações, a fornalha dos nossos corações, tirando de lá toda a poeira, toda a brasa não consumida, toda aquele resto, aquela cinza que impede o Espírito Santo de agir e de operar. Ele está fazendo faxina. Faxina, meus corações. Ele vai assumir o controle. Samuel falou para Saul: o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, vai assumir o controle, vai assumir a direção. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você quer deixar Deus assumir o controle da sua vida? Pastor, o que acontece quando Deus assume o controle da minha vida? Eu e você deixamos de ter inclinações carnais. Eu e você deixamos de ter paixões. Eu e você passamos a nos inclinar para as coisas espirituais. Glória a Deus. Segundo passo, amados, para que nós possamos ser homens e mulheres controlados pelo Espírito. Neste mesmo verso, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus ia assumir o controle, ia gerar nele as condições para que ele profetizasse também, ia dar a ele as ferramentas espirituais para que ele profetizasse. Porque eis que eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: se você é profeta na casa de Deus, não use a sua ferramenta, porque a sua ferramenta é falha. Usa a ferramenta de Deus, porque a ferramenta de Deus, ela não falha. Entendeu? Estou entendendo. O terceiro passo diz assim: serás transformado. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você vai ser transformado. Ser transformado não é um processo fácil. Ser transformado é um processo dolorido. Nós vamos ter que abandonar muitas coisas que nós gostamos. Nós vamos ter que colocar de lado muitas coisas que carregamos conosco, que não queremos largar. Pensamentos impuros, desejos impuros, vontades impuras, amargura, inimizade, divisões, dissensões, iras, contendas, falsidade, hipocrisia. Vocês lembram do teatro que vocês fizeram aqui? Que a igreja estava com um saco cheio dessas coisas. Mas não adianta nós fazermos teatro. Nós temos que deixar Deus agir e remover do nosso coração. Glória a Deus. Sabe? Nós temos que
que tomar cuidado com a síndrome do crente encardido. Pastor, síndrome do crente encardido é... Sabe quando você pega aquela roupa zona de casa, sabe disso, talvez o marido não. Pega aquela camisa do marido que agora está encardida, ou aquela toalha branca, aquele pano de prato, o pano de chão então, hein? O que você faz? Você coloca lá e deixa de molho. Tem muitos de nós que precisamos ficar de molho no sabão em pó de Jeová para ficar branquinho. Aí eu lembro de uma campanha, sabão em pó de Jeová. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmãos, que só tem uma coisa que limpa a vida espiritual. Você não vai encontrar no supermercado da vida. A única coisa que limpa a nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Ela tem o poder para limpar, ela tem o poder para purificar, ela tem o poder para cortar tudo. É na palavra que nós temos que focar. Serás transformado em outro homem. Tem crente que fala assim: você já viu a outra assinou? Deus, obrigado, você está hoje, eu estou uma vez, obrigado. Síndrome do crente. Falei, Senhor, esqueci. Síndrome do crente Gabriela. Eu sou mesmo assim. Gabriela. Eu não sei cantar. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Síndrome do crente Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, e não importa qual seja o pregador, eu vou morrer assim. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos ser transformados. Você tem que ser transformado, totalmente transformado, totalmente transformado. E a transformação, amados, não é você entrar no processo de transformação e sair do outro lado do mesmo jeito. Verdade. Você tem que entrar aqui. Você me desculpe, mas é a linguagem que eu vou falar para vocês, porque é o que está me inspirando aqui. Existe uma... isso em todos os processos, eu poderia citar para vocês um monte de manifestação. Existe um processo de transformação, que é a entrada da matéria-prima, a retroalimentação ou a transformação, e o produto sai do outro lado. Certo? Isso aí, em todos os processos, quem trabalha em fábrica sabe disso. Isso em tudo, né? Até a dona de casa, você coloca lá a farinha, o leite, os ovos, põe no forno, sai um bolo gostoso do outro lado, não é não, Joaquim? Isso é um processo. Só para você entender, para ficar assim chique a mensagem, para ficar clara na tua mente, no teu coração, o que tem que ser. Bom, vamos pegar o Fusca amarelo da pastora Leonilda, vamos colocar ele na entrada, vai ser o nosso processo, vamos transformar ele, vai passar por todo o processo de transformação. Sabe o que vai sair do outro lado? Um Camaro amarelo lindo. Gente, não siga o conselho da pastora Leonilda. Não queira ser um crente Fusquinha 72, queira ser um crente Camaro. Você está me entendendo? É um processo de transformação. É você. A palavra de Deus diz assim: olha, o Espírito do Senhor vai assumir o controle, vai te dar ferramentas para você profetizar, e Ele vai mudar você. Você vai ser uma pessoa mais bonita, mais elegante, mais cheirosa, mais espiritual, mais cheio de unção, com muitas mais condições para louvar, para
Gostaram do forte? E a carne vai estar lá embaixo, então o Espírito ele vai triunfar. Amados, existe um combate, existe uma guerra, e nós não podemos fechar os nossos olhos e dizer, isso não existe. Existe? Tem um pastor amigo meu, ele partiu para o Senhor no ano passado, e um dia ele estava no aeroporto internacional da Argentina, ele e a esposa dele, e disse que quando eles estavam atravessando o saguão do aeroporto, disse que veio uma mulher turbinada, muito bonita, muito elegante e muito sensual. E a mulher dele segurando a mão dele e foi falando com ele assim: amor, você viu? Ele quieto. Amor, você viu? E ele quieto. Ela: amor, você viu? Ele virou para ela e falou assim: cale-se, mulher, eu vi e estou fazendo de tudo para não ver de novo. São lutas que todos nós temos. E não é fácil, você não pode dizer assim, eu sou um super-homem. Não existe super-homem. Não existe super-crente. Somos carnes e osso. A palavra de Deus diz que as mesmas lutas que você passa, eu também passo. As mesmas aflições, diz o apóstolo Pedro, que os nossos irmãos enfrentam no mundo, todos nós enfrentamos. Mas para nós vencermos isso, amados, nós temos que deixar Deus tomar posse do nosso coração, entregarmos inteiramente a direção da nossa vida, deixar que Ele mude o nosso coração, sermos transformados, porque assim seremos homens e mulheres controlados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. E você sabe de uma coisa? A palavra de Deus, encerrando o versículo 7 do capítulo 10 de 1 Samuel, diz assim, ó: quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus será contigo. Quando Deus Ele nos transforma, quando Deus Ele nos capacita, quando estamos cheios do Espírito, quando estamos cheios da presença de Deus, nós estamos prontos para a obra do Senhor. Ah, pastor, então eu vou esperar ser cheio do Espírito. Amado, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que você deve continuar a buscar o Espírito de Deus incessantemente, ter anseio no teu coração, ter desejo no teu coração, orar e dizer: Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Deus, eu quero ser um homem ou uma mulher controlada pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para encerrar nessa noite, minha última ilustração. Diz que um jovem chegou para um sábio pregador e disse para ele: pastor, eu quero ser cheio de Deus. O pastor sabe o preço que é pago. Ah, é? Quer mesmo, jovem? Quero. Você não vai desistir amanhã, não? Não, eu quero, é isso que eu quero. Então, vamos colocar a prova, então, se você quer realmente? Levou ele num lago. No lago, numa piscina, no riacho, como você quer. Entraram ambos até água no peito. Ele falou: o que é que você quer mesmo? Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Todo dia, toda hora. Tudo bem, que Deus quer. Ele pegou e afundou ele na água. Tirou ele, todo molhado, sem entender. Ele perguntou assim: o que você quer mesmo, jovem? Ah, eu quero Deus. Vou de novo.
Aí ele demorou um pouquinho mais e o jovem saiu. O que você quer mesmo? Ah, eu quero Deus. Aí o pastor afogou ele de novo. Afogou e ficou lá. Quando tirou para fora, ele... O que você quer mesmo? Pastor, eu quero ar. Aí o pastor virou para ele e falou assim: o dia que você desejar Deus como você deseja o ar que você respira, Ele vai estar presente nisso. Glória a Deus. Você quer fazer um teste nessa noite? Deus tremendo. Quero te convidar a vir aqui na frente. Meu Deus. Venham todos. Só para nós fazermos uma oração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Homens e mulheres, jovens, levitas, pastores, obreiros, crianças, Agora ficou, hein? uma igreja controlada pelo Espírito. Quando o Espírito manda fazer, nós fazemos. Quando o Espírito manda deixar de fazer, nós vamos deixar de fazer. Deus tremendo. Quando o Espírito diz, vai, nós vamos. Quando o Espírito diz, fica, nós ficamos. Quando o Espírito diz, entrega, nós entregamos. Quando o Espírito diz, abandona, nós abandonamos. Quando o Espírito diz, perdoa, nós perdoamos. Que você possa convidar nesta noite o Espírito Santo para vir sobre a sua vida, para controlar. Aponte para Ele. Se você não quiser falar em voz alta, fale com o seu coração, mas aponte para Ele as áreas da sua vida que Ele precisa ir lá e mudar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta noite. A Tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite e nós não somos nada sem o Teu poder, sem a Tua presença. Eu creio, Senhor, que quando o Espírito que está em mim sair do meu corpo não terá mais vida, Senhor, e simplesmente serei pó. Assim também acredito, meu Senhor, que nós não podemos deixar o Teu Espírito ir de nós, das nossas vidas, dos nossos cultos, das nossas pregações, do nosso louvor. Não podemos deixar o Teu Espírito se ausentar de nós. Por isso, nesta noite, Pai, eu quero te pedir, venha com o Teu Espírito sobre as nossas vidas, venha com o Teu Espírito de poder sobre nós, trazendo cura aos nossos corações, tratando, Senhor, todas as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, os pecados que temos que abandonar, os desejos que temos que abandonar, tudo que está dentro de nós, Senhor, e que não pertence a nós, mas nós estamos, Senhor, permitindo que coisas que não te agradem venham sobre as nossas vidas. Por isso, nesta noite, Pai, Espírito Santo de Deus, vem controlar o meu ser, vem controlar as nossas vidas. Espírito Santo, vem controlar as nossas emoções. Espírito Santo, venha fazer com que esta igreja, com que as pessoas que estão aqui nesta noite sejam homens e mulheres que estejam com seus corações rendidos
nosso Deus. Amém? Pastor Carlinhos. 1, 2, 3. Pastor Carlinhos, Jesus te ama e nós também te amamos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu